Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do texto do PL da anistia. Tá? O PL da anistia já está praticamente certo, tá? Já está certo que vai passar na Câmara. No Senado ainda é uma incógnita, pode ter alteração, mas tudo leva a crer que vai passar no Senado também. E a grande questão agora é negociar um texto que seja adequado para todo mundo, né? E aí, de um lado, você tem uma proposta do PL da anistia lá na Câmara que prevê anistia ampla, geral e restrita, inclusive na questão da inelegibilidade, ou seja, Bolsonaro estaria elegível ano que vem. Eu acho essa aqui o ideal, acho o ideal realmente. Seria ótimo isso, né? Por outro lado, do lado de lá, nós temos uma proposta que é uma bunda, né? O Alcolumbre tem o aval do STF para reduzir penas do 8 de janeiro, fazendo a absorção de um crime pelo outro, sendo que, pela lei brasileira, isso já deveria ser automático, né? O Alexandre de Moraes inventou esse negócio de somar dois crimes, que um leva o outro de qualquer forma, né? Os crimes lá do 359 KLM, né? O LM, que é atentado a instituições democráticas e o outro é golpe de Estado. Meu amigo, você não dá golpe de Estado sem fazer outro crime. Então, pela lei, pela definição do direito penal, já devia ser o mesmo, é considerado só o crime mais sério. Você não soma as duas penas, né? Enfim, isso já era para ter sido feito. Já é um absurdo o fato do STF ter somado as penas pro pessoal. Então é isso que o STF está oferecendo aqui através do Alcolumbre. Isso não vai colar. Agora, tem essa daqui, que é ideal, tem essa daqui, que é o STF está querendo dizer, e tem a alternativa do Tarcísio, que é o meio termo. O Tarcísio e o Mota estão com meio termo aqui. Vamos entender quais são cada uma desses eventos aqui. O que deve passar, o que não deve passar e por que eu acho que vai passar. E eu acho que vai passar essa daqui. Mas vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Perdi no FEP vendo o Peter dar o furo, Peidei em São Januário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o esboço do PL da anistia prevê Bolsonaro elegível. Essa proposta foi apresentada pela oposição lá no Congresso, falando que, olha só, os principais pontos do PL da anistia agora oferecido pela oposição, pelo PL, aqui, ó, condenações penais e cíveis, perdão de penas, multas, indenizações e restrições de direitos impostas no período de 14 de 3 de 2019 até a entrada de vigor da lei. Inelegibilidades, restauração dos direitos políticos de quem foi considerado inelegível por decisões judiciais ou administrativas, nesse período também. Investigações em curso, arquivamento dos inquéritos em tramitação no STF, no TSE, inclusive os que tratam de ataques a instituições e desinformação. Então todos os processos que estão nesse momento, inclusive o da fake news e coisa e tal, tudo isso seria arquivado imediatamente. Eu acho isso ótimo, excelente realmente. Manifestações de rua, inclui protestos, bloqueios, acampamentos em frente a quartéis e até os atos de 8 de janeiro, ou seja, qualquer uma das consequências dessas manifestações também seria totalmente eliminada, né? Publicações em redes sociais. Cobre manifestações verbais, escritas ou digitais classificadas como incitação ao crime, apologia, atentado às instituições, questionamento do sistema eleitoral. Cara, isso aqui é o tipo da coisa que eu falo assim, é a mesma... Tem gente que critica assim, não deveria ter anistia, porque não teve crime nenhum. E eu concordo, não teve crime nenhum, não deveria ter anistia. Mas, de novo, você tem que trabalhar com o que você tem, meu amigo. O caminho que a gente tem para chegar lá é isso. Então não tem o que fazer, né? Então, aqui, de novo, manifestações verbais, escritas ou digitais classificadas como incitação a crime, apologia, ataque às instituições ou questionamento do sistema eleitoral, nunca deveria ser crime, nunca deveria ser objeto de investigação policial em momento algum. Mas beleza, a anistia está dizendo que agora esquece isso tudo, passa uma borracha, acabou, não vai ter nada disso, né? Associação a organizações, estende a anistia a quem foi acusado de integrar grupo considerado criminoso em razão de atuação política. Então, ou seja, essa é a anistia que está sendo proposta pela oposição. Achei ótimo, achei super justo isso daqui, um excelente caminho. Ah, era melhor anular tudo. Lógico que era melhor anular tudo, mas e aí, quem é que vai anular tudo? Né? Não tem jeito, o caminho que tem é esse caminho da anistia, né? Agora, do outro lado também o pessoal não está satisfeito não. O Alexandre de Moraes, isso daqui é o Alexandre de Moraes, tá gente? Não é todos os ministros do STF não. O pessoal da imprensa costuma colocar a opinião do Alexandre de Moraes como se fosse a opinião do STF, porque, bem, vamos combinar, até bem pouco tempo atrás era isso mesmo, tá? A opinião do Alexandre de Moraes era a opinião do STF. Mas desde o episódio da Magnitsky e das tarifas já não é mais bem assim. Então tem a opinião do Alexandre de Moraes que é terrível, mas tem outras também, né? Alcolumbre diz que tem aval do STF para reduzir penas do 8 de janeiro, mas Centrão quer anistia que livre Bolsonaro da prisão. Cara, eu vi um comentário no Twitter, o pessoal falando assim, caramba, uma manchete dessa, em qualquer país do primeiro mundo, o cara fala, caraca, cadê o devido processo legal? Como é assim? Um político tem aval do STF para reduzir penas. Que negócio é esse? Desde quando isso existe? Não era para ter nada. O Congresso tem o direito de aplicar anistia. E foda-se o que o juiz acha. O juiz acha ruim? Beleza, pode achar ruim, mas né, a vida que segue, né? Beleza, a anistia foi aprovada. É a força política do O Congresso tem que ser a força política mais importante do Brasil. De qualquer país, de qualquer democracia. Por quê? Porque é onde tem a representatividade. É onde tem a maior parte de pessoas eleitas ali pelo voto direto. É perfeito? Não, não é perfeito. A gente sabe que o Congresso é uma merda. Tá um monte de gente ali, mas enfim. É o melhor que a gente tem. Se você for pro outro lado, for pro executivo ou for pro judiciário, é pior ainda. Então, esse título aqui já é uma coisa que, caramba, o pessoal que inventou esse negócio de república, o pessoal da Revolução Francesa lá, deve estar pensando, caramba, onde foi que nós erramos, cara, pro Brasil achar normal um presidente do Congresso negociar com o STF redução de pena. Não, a gente aceita redução de penas assim, coisa e tal.
Amigo, o Congresso tem o poder de fazer isso, de dar anistia e acabou. O judiciário, se não gostar, senta e chora, tá? E é aquilo que eu falo pra vocês. Eu concordo que a coisa de 2 meses atrás, se tivesse uma anistia como essa aprovada na Câmara, o STF ia tornar inconstitucional imediatamente. Imediatamente. Não tem força para isso. Por quê? Porque todo mundo ali quer ver o Bolsonaro preso. Todo mundo, ninguém gosta do Bolsonaro ali. Então, eles estavam com aquela ideia de que eles sabiam que o processo está errado, eles sabiam que o Alexandre de Moraes errou pra caramba nesse processo. Mas né, o que vai acontecer com a gente? Não vai acontecer nada. O pessoal vai entrar na justiça, é a gente que vai decidir mesmo, não vai ter problema nenhum. Então vamos em frente. Então, se houvesse uma anistia a coisa de 2 meses atrás, eu concordo que não passaria nada. Mesmo. Mas agora a coisa mudou. Agora tem um monte de empresário pressionando esses ministros, a população brasileira pressionando os ministros, todo mundo querendo que esse negócio aconteça. Então, e eles também preocupados, né? Tá na Magnitsky, não é legal, não é bacana, não é agradável. Então, eu não sei não, tá? Eu acho que isso daqui é típico do Xandão. Isso daqui é Alexandre de Moraes. E a imprensa tratando o Alexandre de Moraes como se fosse o STF. É aquilo que eu falo pra vocês. O Alexandre de Moraes não vai voltar atrás, nem o Lula. Quem consegue resolver esse problema é o Congresso e o resto do STF. Os outros ministros do STF, né? E bom, e tem um meio termo, que é o texto que o Tarcísio Mota estão defendendo nesse negócio, que é o texto que ainda isenta todo mundo, ainda libera todo mundo, acaba com prisão de todo mundo, mas não restaura, por exemplo, direitos políticos. Então Bolsonaro continuaria inelegível em 2026. Aqui, ó, encontro entre o governador de São Paulo e o presidente da Câmara avaliam que chegou o momento da proposta ser superada pelo Congresso. Apesar disso, a reunião também foi marcada pelo diagnóstico de que é preciso encontrar um texto mais ponderado, nem tão amplo quanto os bolsonaristas querem, nem tão enxuto quanto o governo deseja. Ou seja, um meio termo entre isso daqui e isso daqui. É a proposta que estava sendo negociada, que vai ser liberar todo mundo, mas a inelegibilidade do Bolsonaro continua. O Bolsonaro continua não sendo eleito, pelo menos agora em 2026. Porque eu já falei pra vocês, isso tudo tende a mudar com o tempo. O poder político do Bolsonaro é enorme e vai continuar muito grande. O Brasil está migrando para a direita. Então em 2030 a pressão vai ser muito maior. Já vai ter vários outros ministros do STF com nomes novos indicados pelo Tarcísio ou por quem quer que seja o candidato do Bolsonaro em 2026. Aí, meu amigo, o Bolsonaro volta em 2030, volta em 2034. Isso não é problema. A gente está no caminho certo. A gente tem o mais importante, que é a população, o apoio da população. Isso eles tentam. É isso que eles estão tentando destruir, tá? Não tenha dúvida. O que eles querem destruir é o apoio da população a Bolsonaro. Eles querem convencer a população de que Bolsonaro não pode. Não vão conseguir. E com essa alternativa aqui a gente sai no meio do caminho, né? É lógico que aqui, ó, Moraes já disse considerar inconstitucional uma anistia a Bolsonaro. É lógico que o Moraes disse isso. Ninguém tem dúvida. O Lula também já falou que vai vetar a anistia e coisa e tal. Vai, a gente sabe disso. Lula e Moraes não vão voltar atrás, eles não têm alternativa. Isso pode ser o fim da carreira dos dois. A gente pode estar vendo o fim da carreira desses dois. Não vai ser imediatamente, mas o Lula provavelmente não vai ganhar a próxima eleição. O Alexandre de Moraes já está queimado, mais queimado que tudo. Ou seja, no final das contas, resolve isso. E até a imprensa já está começando a falar coisas aqui. Olha só o que diz aqui a Amanda Klein, é isso? Não, Andréa Sadi. Eu sempre faço confusão, estão tão parecidas essas mulheres. Essa turma que está lá nos Estados Unidos fazendo essa articulação junto com a Casa Branca, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, eles estiveram em Washington, porque eu tinha contado aqui para vocês que eles iam atualizar a turma do governo Trump sobre o que está acontecendo no Supremo, né, os próximos passos, o que pode esperar e tal. A informação que eu tenho é de que eles estão trabalhando para que a anistia seja aprovada, como a gente sabe, e que se essa anistia for aprovada já na Câmara, que a Casa Branca dê alguma sinalização de recuo nas tarifas, uma suspensão, por exemplo, de 60 dias. Então, só para trazer aqui o fato, a gente já vai debater aqui, trazendo as nossas opiniões, mas esse é o fato do que estão me contando, relatando do que está sendo conversado lá. E aí, o segundo ponto que me chamou a atenção, Otávio, sobre a Lei Magnitsky, porque a gente vem contando aqui que se a primeira turma condenar Bolsonaro, a expectativa é de que os ministros que condenarem também virem alvos dessa lei, né, sejam sancionados. E agora estão me dizendo que, a depender do que for aprovado na Câmara e no Senado, pode ser que eles não sejam alvos da Lei Magnitsky, apenas o ministro Moraes, que já foi sancionado, como a gente sabe. Então, só para trazer um pouco dessas informações aqui e mostrando como eles estão... Ou seja, o acordo parece que inclui o Eduardo e coisa e tal. Ou seja, isso aqui tá tudo certinho. É essa a ideia. É aquela ideia que eu falei. Aprova-se a anistia, aprova... tem uma lei também, tem que ter a lei também para acabar com a censura, né? Porque lembra que isso é um absurdo também. Também é uma das reclamações do Trump. Resolvidos todos os problemas. Podemos negociar com os Estados Unidos a partir daí. E, de novo, é o ideal? Não, eu acho que o ideal seria essa lei do PL aqui, que anistia todo mundo. Ou melhor, ideal mesmo seria cancelar esse projeto todo, cancelar esse processo todo, sem ter nada. Mas não tem jeito, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. O que a gente tem, que eu acho que é o mais razoável, é essa lei do Tarcísio. Vai resolver o problema. Eu tenho certeza que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo já perceberam, já estão na mesma página nisso daqui. Então é isso daí que é o caminho mesmo. Tô achando que a gente vai ganhar essa, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.